Isso aqui não é completo, mas hoje de manhã eu anotei algumas frases que das diferentes palavras, né, que nós tivemos, para nos ajudar a lembrar. Até gostaria que, assim, acho que não vai dar tempo de vocês copiarem, né? Mas se vocês tiverem outras frases, né, talvez alguma palavra, alguma frase impactou muito você, então assim eu só queria nesse fechamento lembrar de algumas frases, algumas palavras que foram dadas para nós, para a gente guardar aquilo que foi ministrado. Na primeira noite, né, na sexta-feira à noite, Pedro ministrou. Eu não vou necessariamente falar quem disse a frase, né, mas só para ser mais rápido. Mas nós tivemos uma ministração sobre o amor de Deus. E a frase é essa: o amor a Deus e uns pelos outros está acima de qualquer causa, doutrina ou opinião. Claro que isso não significa que não é importante a nossa fé nos fundamentos, mas ele explicou bem o que é. Essa aqui é só uma frase para ajudar a gente a lembrar. Então, o amor a Deus e uns pelos outros, que são os dois grandes mandamentos, que Jesus mesmo nos ensinou, está acima de causas, doutrinas secundárias e opiniões que podem nos dividir, né? Então, nós estamos aqui para buscar essa unidade entre judeus e não judeus, mas o TJC2 e a nossa busca por unidade é unidade em todos os setores, acima de todas as divisões. Segunda frase, você só pode falar que ama alguém que é diferente, porque amar quem é parecido conosco até que não é tão difícil, né? Alguns falam que quem é muito igual também se repele, como os sinais do magnetismo, né? O sinal de mais repele o mais, né? Mas em geral, nós temos muita facilidade de estar junto com pessoas semelhantes a nós, né? Então, falando de pessoas diferentes, você só pode falar que ama alguém que é diferente quando você começa a conviver em mais proximidade com ela. Então, eu posso falar que eu amo os judeus, que eu amo os árabes, eu amo os católicos, ou os evangélicos, ou os tradicionais, ou seja, quem for, a gente pode falar isso. E, aliás, assim, aquela coisa meio clichê que tem em muitas igrejas, vira para o seu irmão, fala que você ama, também não funciona muito, né? Assim, não quer dizer muito, né? Porque você pode dar um abraço e falar que você ama ali no culto, na hora da adoração, e não ter, assim, você não sabe se realmente ama. Então, o chamado de unidade, o chamado do TJC2, mas TJC2 é porque nós estamos envolvidos nisso, mas unidade é muito maior do que TJC2, tem muitas pessoas envolvidas em unidade, trabalhando para isso e crendo nisso, que nem conhecem o TJC2. Mas o chamado para a unidade, o chamado para a reconciliação é para ir mais fundo, né? E por isso que para mim tem sido muito significativo o relacionamento com o Daniel, com o Gustavo, com o Gilberto, com pessoas assim, porque não estamos vivendo tão próximos um ao outro, mas pelo menos estamos procurando nos aproximar e amar, e quanto mais a gente se conhece, a gente vê que não somos iguais, mas a gente continua se amando. Então, essa foi a segunda frase. A terceira me impactou bastante, que essas frases não foram bem trabalhadas, bem sintetizadas, assim, estou passando só a síntese, a impressão que eu tive. A visão e a prática do novo homem podem ser a chave para uma abordagem mais eficaz de evangelização no nosso mundo atual. Vou repetir, não sei se vocês captaram bem na ministração, e não sei se você entendeu muito, né, falando a frase, mas a visão, e não só a visão, a prática do novo homem, que é unidade, é a verdadeira inclusividade, porque há muita coisa que se fala hoje sobre inclusividade,
que não é necessariamente, né, o que Deus quer, mas nesse desafio das gerações de hoje, que muitas vezes não querem, foi explicado, né, o David explicou como muitas vezes as gerações, os jovens de hoje, não se sentem muito atraídos para pregar o evangelho nos moldes antigos, né? E não estamos falando sobre mudar, ele explicou bem que não era uma questão de mudar a mensagem do evangelho. Nós não estamos mudando a mensagem do evangelho para se adaptar, mas a abordagem, nós sabemos que mudou. Assim, é maravilhoso você ler, não sei se alguém vai divergir, mas é um pensamento que eu tenho, que se eu pegar uma mensagem, uma pregação de Jonathan Edwards sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, é tremendo na história. Agora, se eu pegar aquela mensagem e ler hoje, não é que a verdade mudou, mas não vai falar ao coração das pessoas do mesmo jeito que aconteceu naquela época. Ou John Wesley, ou muitos outros grandes pregadores do passado, Charles Spurgeon, seja quem for. Então, a visão e a prática do novo homem é algo que realmente nós sentimos que pode ser uma resposta, pode ser algo que realmente vai nos ajudar a próxima geração. Eu não gosto muito de falar de próxima geração, primeiro porque eu não quero estar de fora, né? Não quero perder, né, a próxima geração, mas pode ser, Deus sabe, né, quando que Jesus vai voltar. Mas, assim, eu acho que nós não temos muito tempo, eu penso, não temos muito tempo. Então, não é Deus é quem sabe, né, como que vai ser, quanto tempo, como é que... Nós temos que ir preparando mesmo, fundamentos, ensino, mas nós já estamos diante deste desafio, e a mensagem do novo homem é algo que eu creio que pode ser uma mensagem que vai alcançar. Quando fala em Mateus 24:14, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para que Jesus possa voltar, e a gente fica pensando, primeiro, que não chegou a todas as pessoas, e segundo, porque a maioria das vezes não é pregado o evangelho do reino, né? Então, quanto tempo que vai levar? Tem que aperfeiçoar a mensagem, tem que ser realmente o evangelho do reino, e então tem que ser realmente algo muito sobrenatural, e cremos que o novo homem pode ser uma chave para isso. Então, a visão e a prática do novo homem podem ser a chave para uma abordagem mais eficaz de evangelização no mundo atual. Número 4. A unidade entre judeus e gentios, entre os chamados, escolhidos, e aqueles que não, e aqueles que vêm de todas as nações, porque tudo isso foi falado, então não dá para explicar muito, mas a igreja não substituiu Israel, mas a igreja, quando é enxertada e faz parte de Israel, nós também fazemos parte, segundo a primeira epístola de Pedro, nós fazemos parte da nação escolhida, do povo que Deus escolheu. Fazemos parte, não tomando o lugar de Israel, mas sendo enxertada, né? Então, essa distância, esse abismo entre os chamados, escolhidos, a nação santa, e aqueles de todas as nações que são pagãos, que são ímpios, que não conhecem a Deus, existe um abismo. E foi esse abismo que Jesus anulou com a sua morte. Então, é entre judeus e não judeus, mas é também entre a nação, que Efésios 2, é o mesmo capítulo que fala sobre o novo homem, fala que nós que estávamos longe, que não fazíamos parte da comunidade de Israel, fomos aproximados. Então, para sermos aproximados,
Acabou a divisão, essa divisão entre judeus e não judeus, mas continua tendo uma grande divisão entre judeus e não judeus, eclésia, povo de Deus, e as nações, os povos. Então, essa unidade que vai alcançar o mundo pela unidade, João 17, Efésios 3, que falam que vai ter essa unidade, vai ser uma explosão, vai ser algo que realmente essa obra monumental, gigantesca, que a gente nem consegue conceber, como é que vai conseguir fazer, de levar o testemunho de quem é Jesus para o mundo inteiro. Isso vai acontecer através da unidade entre judeus e não judeus, e todas as divisões, não formando uma grande organização, mas a unidade em amor. Mas esse parágrafo ficou impossível de eu sintetizar, né? Então, eu não tenho uma frase que resume, mas o resumo é esse. Este é o mistério de Cristo Jesus. Este é o mistério, Efésios 3. Este é o mistério. E este mistério não é algo que seria bom, seria bom ter isso. Quem sabe na nossa cidade pode ter assim uma comunhão entre os pastores, não é uma coisa opcional. Este é o mistério, e sem esse mistério, Jesus não volta, sem essa vida saindo dali. Então, se você quiser resumir, este é o mistério, judeus e não judeus, e não é uma coisa opcional, é o caminho que Deus deu para Paulo, e ele falou: eu sou o menor dos santos, mas Deus resolveu mostrar isso para mim, e um dia isso vai ficar evidente até para principados e potestades, e isso vai alegrar e satisfazer o coração de Deus. E essa é a visão do TJC2, do novo homem. Eu não tenho essa frase é da Vera, mas mais ou menos assim: um grupo de oração pode e até deve ser de poucas pessoas, mas um grupo de poucas pessoas unidas em oração pode mudar o mundo. Eu achei tremendo isso, né? Deus pode mudar o mundo. Ele mudou com 12 homens, né? Com 120 no dia de Pentecostes. Então, não precisa. Deus quer números, Deus quer muitos filhos, Deus quer todas as nações, mas Ele vai fazer isso através de poucas pessoas. Talvez poucas pessoas aqui, outras poucas pessoas ali, mas você não é relevante, sua igreja não é relevante pelos muitos números ou pelos poucos números. É relevante por estar unido em Cristo Jesus, né? Mateus 18, onde tem 2 ou 3, unidos. Tem uma frase que eu sempre esqueço quem foi que falou primeiro, mas tem uma frase, não sei se foi de John Wesley, quem foi, que o mundo ainda verá o que pode ser feito com uma pessoa totalmente entregue a Deus. Mas eu diria, o mundo ainda verá o que vai acontecer, o que pode acontecer com 2 ou 3, porque o que Deus quer fazer não é com uma pessoa só. Ele já usou grandemente Moisés, Samuel, Davi, Isaías, John Wesley, Billy Graham. Deus já usou grandes homens, mas Deus quer fazer algo coletivo, né? Então, os grupos de oração são muito mais importantes do que você imagina. Essa foi a 5ª frase. A 6ª... Bom, vamos deixar nessas 5 frases, e agora só queria, assim, nessa pergunta, o que faremos, irmãos? Assim, o desafio que eu senti antes da conferência, e eu sinto cada vez mais, é que nós estamos aqui
para ouvir de Deus. Nós falamos isso no início da conferência. Nós estamos aqui para ouvir Deus. Ouvir Deus como? Tem muitas coisas que nós podemos ouvir de Deus. Mas a coisa principal para ouvirmos é o chamado de Deus. Deus está chamando. Deus não está chamando todo mundo para a mesma função. Assim como Ele não chamou todos para serem judeus, não chamou todos para serem não-judeus, não chamou todas as pessoas com o mesmo tipo de ministério, né? Deus colocou no corpo uns para apóstolos, outros para profetas, etc. 1 Coríntios 12, Deus colocou cada um no corpo como Ele quis, cada um com uma função, pode ser um dedinho, pode ser uma mão, pode ser um músculo, pode ser uma junta. Então, cada pessoa tem um chamado. E vocês devem conhecer bem a história do apóstolo Paulo. Ele foi um perseguidor da igreja, dos discípulos de Jesus, e Deus conseguiu chamar a atenção dele. Como que Deus conseguiu acordá-lo? Como é que Deus conseguiu que ele ouvisse, né? Ele caiu, parece que não do cavalo, né? Como muitas pessoas falam, né? Mas ele caiu, ficou cego, viu uma grande luz, ficou cego, e aí ele perguntou: mas quem é? Quem que está falando comigo? Quem que está mexendo comigo? E Jesus falou assim: eu sou aquele que você está perseguindo. E ele falou assim, Jesus falou com ele: levanta-te e vá, alguém vai te dar as próximas instruções. Deus chamou Ananias, e aí nós temos o relato, eu não vou tomar o tempo de ler esses textos, mas está em Atos 9, ele ficou lá esperando, e Deus falou com Ananias. Ananias quase caiu do cavalo, né? Porque ele falou assim, falar com quem? Esse é o perseguidor, né? Esse é o que a gente está todo mundo fugindo dele. E ele falou assim com Ananias: vai lá, porque ele é um vaso escolhido, e eu vou enviá-lo para onde? Para os gentios, mas não só para os gentios. Deus, assim, Paulo é conhecido como apóstolo aos gentios, não é isso? Mas quem era esse Paulo? É aquele que escreveu Romanos 9? Será que é o mesmo Paulo? Que falou assim: eu poderia, Deus sabe que eu não estou mentindo, eu poderia pedir a Deus para riscar o meu nome do livro da vida por causa dos gentios? Não, por causa dos judeus. E em Romanos 11 ele fala assim: eu posso até engrandecer meu ministério aos gentios, mas o meu ministério aos gentios é para causar ciúmes nos judeus. E quando ele foi chamado diante do rei Agripa, né, acho que em Atos 26, ele contou a experiência para o rei Agripa e falou assim que Deus tinha chamado ele, Deus deu uma visão para ele. E a frase que me veio forte assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, nós ouvimos ontem à noite, né, nem foi muito planejado, né, mas eu chamei o pastor Hudson, lá de Foz do Iguaçu, para dar um testemunho ontem, não sei se vocês prestaram bem atenção. Ele descreveu, né, cada um tem uma experiência diferente, mas ele descreveu como Deus foi clarificando, como Deus foi... algo aconteceu, não foi? Quando você pegou aqueles folhetos lá com a irmã Ádula, as irmãs lá, e você sabia que Deus estava chamando, mas você não sabia de todas as implicações, você não sabia. Então, o chamado é quando Deus pega o nosso coração
O chamado não é uma coisa difícil. Eu não sei se eu vou me colocar diante de Deus, porque vai saber, Deus pode me mandar para uma favela, Deus pode me mandar para o meio de um lugar de muito sofrimento. A gente tem medo de Deus nos chamar. O chamado é uma coisa maravilhosa. O chamado é quando o seu coração é apaixonado. Então, o que faremos, irmãos, diante de tudo que foi ouvido aqui? Tem muitos irmãos aqui que já sentiram o chamado de Deus. Tem muitos aqui que já sabem que Deus chamou você para fazer parte. O que é para fazer? Às vezes a gente não sabe o que eu vou fazer ainda, mas eu sei que meu coração arde pela unidade, eu sei que meu coração arde por Israel, eu sei que meu coração arde por esse mistério de Cristo, não é isso? Então, e aí, à medida que você fala assim, eu quero ver isso acontecer, tem pessoas que são chamadas para evangelizar, para missões, tem pessoas que são chamadas para ensinar crianças, tem pessoas que são chamadas para oração, tem pessoas, sim, a oração faz parte, tem muitos chamados que são sobrepostas, né? Você é chamado para a oração, mas também é chamado para a unidade, mas, enfim, você tem que saber qual é o seu chamado, você tem que sair daqui, se você... Foi a Vera também que falou assim, se você não tem certeza que você é chamado para fazer um grupo de oração em favor desses propósitos, não faça porque falaram sobre isso, é bom, eu quero estar no nível mais alto, eu quero ter aquelas motivações, assim, eu quero aparecer, eu quero ser importante, a gente quer fazer uma diferença, eu não acho errado você com 20 anos, e eu não acho errado eu com 70 anos, querer fazer uma diferença no mundo. Não é errado eu querer fazer uma diferença, eu não quero viver uma vida sem propósito. Eu quero que Jesus volte, e eu não vou fazer Jesus voltar sozinho, mas eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero fazer parte de alguma coisa que Deus colocou dentro do meu coração. Então, aqui vem, então, a sexta frase, ser chamado, voltando até para essa primeira palavra de sexta-noite, que nós ouvimos que a causa não é mais importante do que as pessoas. Você se dedicar a uma causa pode ser um orgulho, pode ser uma coisa que é um sonho seu, um projeto seu. O chamado, não sei se é Marcos 3, o chamado dos discípulos era para estar com Ele. Lembra disso? O chamado dos 12 era para estar com Ele. A causa é Ele. A paixão é por Ele. O desejo nosso é que Ele volte. O desejo nosso, sim, não é estar com Deus desvinculado do propósito dEle. O chamado, sim, muitos jovens, eu tenho filhos, eu tenho uma filha que é apaixonada, sim, por essas causas de hoje, de justiça social, de desigualdades, desse mundo tão injusto. Isso é bom, mas tem que ser vinculado a Jesus, tem que ser vinculado ao reino dEle, é Ele que vai realmente estabelecer a justiça. Então, ser chamado é para estar com Ele. Mas, quando nós nos dedicamos a Ele, nós nos dedicamos às causas que se importam a Ele. Então, Jesus chamou os 12 para estar com Ele, mas não era só para estar com Ele, comendo e achando bom, e viajando, e nós estamos com Jesus, tá bom, não, Jesus tinha uma missão. Então, o chamado é para estar com Jesus.
mas a causa dele se torna a causa nossa. Então, nós não nos dedicamos à causa como se esse fosse a coisa primordial, mas nós nos dedicamos a Jesus e as causas dele passam a ser a nossa causa. E pensando sobre essa questão de causa, de não colocar a causa em primeiro lugar, em Efésios 3, até nós lemos aqui na reunião de oração de manhã, Paulo fala sobre o mistério, este é o mistério, explica o que é o mistério. Geralmente, tem muitas coisas na Bíblia que não são explicadas, né? Por exemplo, o que é o reino? Não tem uma definição na Bíblia do que é o reino. Mas o mistério, que tem várias facetas, mas Paulo fala, este mistério é. Ele explica o que é em Efésios 3. Este mistério é que os gentios são co-herdeiros. Sabe o que é co-herdeiro? Eu não entendia. Foi um judeu messiânico que me explicou o que é. Está no grego, né, mas o judeu messiânico buscou no grego também o que era. Co-herdeiro não é assim um pai que tem 3 filhos e ele divide a herança entre 3 e se um não buscou a herança, não tem problema, porque os outros 2 pegaram e a parte dele vai ficar. Não. O co-herdeiro significa que um não herda sem o outro. Jesus é herdeiro, a Bíblia fala que ele é herdeiro das nações, mas ele não vai receber as nações sem nós juntos. Ele não pode receber. Josué e Caleb não puderam entrar na terra prometida até que toda a nação entrou. Então, co-herdeiro significa nós temos que herdar juntos. Os judeus não vão herdar sem nós e nós não vamos herdar sem eles. Este é o mistério. E esta é a causa. Então, depois que Paulo explica tudo isso e fala sobre os principados e potestades, que isso aí vai ser a consumação de tudo, no versículo, acho que 14, ele fala, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Então, ele tinha uma causa, mas a causa era por causa. Aí você lê Filipenses 3, que você vai descobrir a paixão que Paulo tinha por Jesus, que era em primeiro lugar. Não vamos nos esquecer da frase também de que todas as gerações, todos os movimentos, todos os grandes homens de Deus, do passado, do presente, têm a glória e a vergonha. Isso aí precisa ficar bem marcado dentro de nós, porque existem coisas aproveitáveis em Lutero, em Agostinho, seja quem for, contemporâneos, temos visto grandes nomes, pessoas que foram poderosamente usados por Deus, que tiveram as suas vergonhas reveladas. Nem todas as vergonhas vêm à luz, mas Deus conhece todas. Mas nós oramos e nós sabemos que nós também temos a nossa vergonha e por isso nós queremos realmente que o Senhor perdoa e nos una e nos faça aceitar uns aos outros. Amém? Então, teria mais coisas, mas dentro desse chamado de Deus, então, a primeira coisa é uma paixão cada vez maior por Jesus e pelo reino dele, pelo propósito dele, para trazer glória para Deus. E aí as causas dele passam a ser as nossas causas. E quando isso também, assim, eu já estava meditando sobre isso, né? E quando o Hudson falou assim do testemunho dele, ele foi descrevendo como ele leu aquele panfleto e começou a pensar sobre o TJC2, e ele começou a pensar o que eu posso fazer, o que eu posso, e de que maneira, porque se você começa a pensar sobre o que eu posso fazer sem a paixão por Jesus e sem entender o propósito dele, você vai ficar só no ativismo. Mas se você realmente é cativado
pelo amor a Jesus e pelo propósito dele, que você vai lendo a palavra, entendendo o que Deus realmente quer fazer durante toda a história, e como os morávios falavam, nós queremos que o Cordeiro receba o galardão, a recompensa de todos os seus sofrimentos. Então, quando você ama o Cordeiro, e quando você vê por que ele morreu, você quer dar a sua vida para que ele morreu para me salvar, então eu estou salvo, ele já está satisfeito. Não é isso. Ele está satisfeito porque ele me resgatou, mas ele quer que eu entre junto, nós somos co-herdeiros, nós somos colaboradores, nós fazemos parte. Gente, é um privilégio incalculável nós sermos chamados para fazer parte, para ser junto com Ele. Que honra maior alguém poderia ter. E quando, então, você começa a pensar, o que eu posso fazer? Então, Deus começa a abrir, e uma das coisas, assim, um dos primeiros passos que nós sempre temos falado, e a Vera falou sobre isso, é realmente sobre grupos de oração. Nós temos tido uma experiência, a partir de maio desse ano, com o que nós estamos chamando de núcleo de oração e estudo, porque a oração ela precisa andar de mãos dadas com o estudo da palavra. Eu não vou saber como orar se eu não tiver realmente sempre renovando. Isso não é uma coisa que você fala assim, eu sei, agora pelos próximos 20 anos eu consigo ir com a luz que eu tenho. Não, é todo dia nós somos renovados. Então, se você desejar, nós podemos também estar em contato, pelo que entendi, lá em Foz do Iguaçu estão fazendo isso, vocês chamam de núcleo de estudo também, núcleo de estudo, né? Então, essa disposição de dedicar tempo, de aprofundar-se, de realmente levar isso a sério e de chamar outras pessoas da sua comunidade, mas talvez não da sua comunidade, para fazer parte dessa busca. Ou mesmo um pequeno grupo, nós somos capazes de fazer acontecer o novo homem, de fazer alguma coisa? Não, mas voltando àquela frase, Deus pode fazer coisas incríveis com grupos pequenos. Amém?